Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Citroën C3 Aircross na versão de 5 lugares. Como vocês já devem saber, esse aqui é o vídeo de viagem, então a gente vai aqui de São Bernardo do Campo até Jundiaí para testar esse carro na estrada. Lembrando que a gente passou a incluir o vídeo de assistências à condução junto com o teste de viagem, porém, mesmo essa sendo a versão Shine, que é a mais completa, com exceção da configuração de 7 lugares, mas muda basicamente os assentos adicionais, infelizmente esse carro não tem nenhum sistema de auxílio à condução. Não tem piloto automático adaptativo, somente aquele convencional mesmo. Não tem sistema de permanência em faixa, frenagem automática, nada disso. A gente vai citar tudo para vocês na avaliação completa, mas então nesse caso aqui a gente vai conferir parâmetros como isolamento acústico, desempenho, aproveitar para fazer uma média de consumo. Então vamos lá para a rodovia para entender como que é o Citroën C3 Aircross Shine rodando na estrada. Bom pessoal, finalmente aqui pegando estrada com o Citroën C3 Aircross na configuração de 5 lugares, depois de um trânsito bem intenso em São Paulo, mas finalmente estamos aqui hoje num clima mais chuvoso, então me desculpem se ficar um pouquinho escuro aqui dentro do carro, mas vamos gravar assim mesmo. Bom, eu já resetei aqui o Trip B para a gente ver nesse percurso somente de estrada quanto esse carro vai fazer em quilômetros por litro. Lembrando, na gasolina eu estou o tempo todo com o ar-condicionado ligado, tá? Só para manter o padrão. Hoje seria um dia que eu andaria com o ar-condicionado desligado, já que tá um pouco mais friozinho, mas hoje eu liguei para tentar manter um padrão entre os modelos que passam por esse teste de viagem aqui no canal. Vamos lá. Começaremos falando de conjunto mecânico, que é uma das coisas mais importantes de um carro. Esse modelo, que a gente pode chamar de um crossover, um SUV, traz um motor 1.0 T200, ou seja, o 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros em linha, já bem conhecido da Stellantis. A gente encontra ele, por exemplo, no Peugeot 208, que já tem avaliação aqui no canal, também na Fiat Strada, que avaliamos inclusive, terá em breve no Peugeot 2008 de nova geração. O de atual geração, que está saindo de linha agora, utiliza 1.6 aspirado e 1.6 turbo, então é um motor diferente. Mas você tem também esse carro agora no Aircross. Pulse e Fastback também recebem essa motorização. E esse motor 1.0 T200, ele entrega até 130 cavalos de potência no etanol, 125 na gasolina, que é o nosso caso, e o torque é sempre de 20.4 com ambos os combustíveis. Por isso o 200, porque são 200 Nm, que resultam em 20.4 kgfm. E o interessante é que esse motor está aliado à transmissão CVT de 7 marchas simuladas. Mas aqui tem uma curiosidade que eu já contei para vocês em outros modelos, como esse conjunto mecânico. Estamos aqui a 115 km por hora, ele está mantendo ali em 2.000 rotações. Esse câmbio, ele é CVT, ou seja, ele tem relações infinitas, digamos assim. Ao invés de engrenagens com várias relações, você tem duas polias variáveis. Ou seja, na teoria ele não tem marcha. Mas o que acontece? Quando você dá um pé mais forte no acelerador, você dá um pé no fundo, um kickdown, alguma coisa nesse sentido, ele vai simular as marchas para você. Você também tem a opção aqui no câmbio de jogar ele para a esquerda para colocar no modo manual. Então, ele passa a fingir que troca de marcha, ele passa a simular essas 7 marchas para diminuir aquela sensação que o CVT tem de ficar infinitamente, né? Então ele abaixa um pouco a rotação e volta simulando uma troca de marcha como uma transmissão automática convencional. Isso é muito legal dessa transmissão CVT da Fiat, do grupo Stellantis em geral, né? Que agora é usado também aqui no Aircross. Pessoal, vamos falar de isolamento acústico. Sinceramente, nesse carro aqui não é bom. Por quê? Esse carro hoje ele está tabelado em 128.490, se eu não me engano, está mais ou menos nessa faixa aí de 130. Mas apesar de ser caro, ele tem uma construção muito simples. Ele é barato de se fazer, não de se vender, são coisas diferentes. Por isso, ele economiza muito em vários sentidos. Então a gente não tem, por exemplo, uma chave presencial,
não tem um ar-condicionado digital, nada além do básico nesse carro. A chave não é nem canivete, para vocês terem uma ideia. E a gente vai falar de todos os detalhes na avaliação completa que sai em breve no canal. Aqui eu tô só comentando isso porque eu quero chegar no ponto de isolamento acústico. Por ser uma construção mais básica, a Citroën não investiu em isolamento acústico. Isso significa que entra bastante barulho de vento, você escuta bastante a rolagem dos pneus e até mesmo da motorização. Na estrada, por conta desse som do vento, a motorização fica até um pouco camuflada, digamos assim. Você não percebe ela entrando tanto aqui na cabine, andando de forma mais tranquila. Se você pisar mais forte, você vai ouvir bastante. Você escuta inclusive o turbo espirrar, isso é algo legal, né? Isso é algo que geralmente é uma característica que esportivos têm, porque é gostoso de ouvir, mas essa motorização também tem, curiosamente. Mas então, pessoal, isolamento acústico eu esperava que fosse melhor. É um carro familiar, é um carro grande, bastante espaço, a gente vai mostrar isso depois. Porta-malas também bem grande. Então, na teoria, ele é ideal justamente para isso aqui, para pegar uma estrada com ele carregado, com 5 pessoas a bordo. Você tem ainda a versão de 7 lugares, não é o nosso caso, esse aqui é de 5, muda pouca coisa, mas adiciona um pouquinho de peso. Então, ele sendo um carro voltado para viagens, acho que falta um cuidado um pouco melhor no isolamento acústico. A suspensão aqui, ela se mostra muito boa na estrada. Ela é confortável na cidade, bem confortável inclusive, ela é bem macia. E na estrada é mais ainda, porque você tem poucos desníveis. O que acontece é, por ela ser um pouquinho mais molenga, você não sente o carro tão sentado no chão. Ele não tem uma dinâmica muito boa nesse sentido. Mas é questão de proposta, tá? É muito difícil você conseguir fazer um carro confortável e com boa dinâmica ao mesmo tempo. Exceto, por exemplo, nas suspensões pneumáticas, né? Aquelas suspensões a ar, que você consegue ajustar, deixar ela um pouquinho mais durinha em altas velocidades. Isso sim já é um outro patamar de carro, é completamente diferente. Falando de um carro convencional como esse aqui, é muito difícil você conseguir conciliar extremo conforto junto com extrema estabilidade. É sempre um perde e ganha no mundo automotivo, né? Então, nesse caso aqui, você passa por alguns desníveis com um pouco mais de velocidade, você percebe que ele levanta um pouquinho do chão, digamos assim. O carro em si dá uma flutuada, não necessariamente a suspensão. Não é, por exemplo, igual no Dolphin, que a suspensão fica subindo e descendo por um tempo. Isso não acontece aqui, mas é sim um carro mais banheirão, digamos assim, sabe? Mais voltado realmente pro conforto. É o forte desse carro. Como vocês bem sabem, o desempenho a gente testa assim que estamos saindo do pedágio, porque a gente tem uma aceleração ali um pouco maior e a gente consegue entender melhor como que funciona esse desempenho. Agora, falando de direção, eu acho que ela poderia ficar um pouco mais durinha na estrada. Ela é elétrica progressiva, então na cidade ela fica mais leve do que a gente tem aqui, mas mesmo assim ela parece um pouco virtual, digamos assim. Porque você joga o carro, parece que ele demora um pouquinho para ir, sabe? Ele tem uma... como se fosse uma certa folga aqui, ó. Ó, conseguem perceber que nada muda na trajetória? Então ela não é uma direção muito direta, ela tem um pouco dessa virtualidade, digamos assim. Lembrando que esse carro tem 2 trips somente. É melhor do que vários modelos, inclusive muito mais caros, a exemplo do BYD Dolphin e ainda mais do Volvo C40 Ultimate, que tinham somente um trip resetável. E esse aqui pelo menos tem 2. Mas nesse painel de 7 polegadas, quando a gente pega o Renegade, a Toro e outros modelos da Stellantis, você tem vários trips. Você consegue criar até um trip C, um trip D. Ele mostra desde a partida, desde o abastecimento, enfim. Esse carro aqui já é um pouco mais simples. O painel é bonito, eu vou mostrar em detalhes para vocês na avaliação completa, mas é mais simples do que esses outros modelos que eu citei, infelizmente. Mas pelo menos a gente conseguiu resetar o trip de estrada sem interferir no trip do trajeto total entre São Bernardo e Jundiaí. E isso é muito importante para o nosso teste e a gente não conseguiu fazer isso algumas vezes, porque como eu falei, alguns carros só tinham um trip que dava para você resetar, incrivelmente. Como esse carro não tem sistemas de condução, vamos mostrar o piloto automático, que o nome correto seria controle de cruzeiro, em funcionamento. Eu programei aqui no 121 km por hora. Como vocês podem ver, está mantendo essa velocidade, mantendo muito bem inclusive, porém ele não freia. Então a gente vai pegar aqui um declive, né, uma descida, e ele vai começar
a ganhar um pouco de velocidade. O que ele às vezes faz é aumentar um pouquinho a rotação para usar um pouco de freio motor, mas ele não mantém muito bem. Essa descida aqui, como foi leve, ele ainda não teve tanta interferência, mas isso acontece. E ele tem um limitador de velocidade também, que você programa a velocidade, ao chegar nela ele corta a sua aceleração. Vamos conferir como que ficou a média parcial do trajeto até o momento. Ó, percurso B, rodamos 23,7 km, com média de 16,2 km por litro e 126 km por hora de velocidade média. É realmente uma média muito boa. Esse carro é bem econômico na estrada, mas a gente vai conferir também o percurso total daqui a pouquinho. Já coloquei aqui no modo Sport 50 por hora, pé no fundo. Ó, mesmo assim a gente percebe que o lag foi bem grande. E escutem o barulho desse motor, entra bastante barulho aqui na cabine. E 120 km por hora. Olha, o desempenho, eu vou dizer para vocês que é bom, considerando a categoria, principalmente quando a gente compara com a Chevrolet Spin, que é a maior rival desse carro, mas não é nada impressionante, é somente ok, é somente mediano, tá? Não impressiona. É um bom desempenho na categoria? Sim, levando em conta que é um carro familiar, você tem bastante torque ali disponível, mas esse lag excessivo do motor incomoda um pouco da transmissão também, né? Ó, pé no fundo de novo. Ó, eu tô no modo Sport, mesmo assim ele demora para subir o giro. Mas ó, cair para cá. Ó, ele foi ali até 6.000 giros, simulou a troca de marcha, então caiu para 5.000 giros. E assim ele vai simulando até a 7ª velocidade. Quero saber a opinião de vocês, hein? Comenta aqui embaixo o que você achou desse desempenho. Agora, algo que eu tenho para reclamar, e reclamar bastante, é em relação ao modo Sport, porque não muda absolutamente nada no painel. Primeiro que o acionamento dele já é bem ruim, ele fica escondido atrás do volante aqui, eu tenho que abaixar minha cabeça aqui para conseguir enxergar, e ele tem uma luzinha aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não muda nada no painel, e o painel é digital, então não era tão difícil assim fazer um layout um pouquinho diferente, ou ali na posição do câmbio, onde está o D de drive, poderia ter pelo menos um S, mudar algo simples, porque às vezes você esquece que o modo Sport está ligado, então ele acaba mudando um pouquinho o comportamento da transmissão. Isso incomoda, e a gente viu inclusive no Peugeot 208 também, mesmo com aquele painel 3D. Importante a gente citar também o peso. Eu falei que esse carro ele é grande, apesar dele ser compacto no sentido de ser um pouco mais estreito, baseado na plataforma CMP do C3 e do 208, ele é um carro grande, comprido, com bastante espaço. E esse carro pesa 1.216 quilos, o que não é muito pesado para um carro de esporte. E isso se justifica justamente na questão que eu falei para vocês, que a construção dele é simples. Então as portas são finas, a lataria é fina, a porta é bem leve inclusive, e isso ajuda a reduzir o peso do carro. Você tem poucos equipamentos também, então quanto menos coisa você tiver no carro, mais leve ele fica, e esse é o segredo desse aqui. A versão de 7 lugares tem, se eu não me engano, 1.272 quilos, então já é uma diferença considerável. Mas esse carro, tanto na versão de 5 quanto a de 7, ainda consegue ser mais leve do que, por exemplo, um Fiat Pulse Abarth, que é a versão esportiva do Pulse, que a gente já testou também no canal, que tem 1.281 quilos. Esse com 1.216, ele é consideravelmente mais leve. E chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Vou fazer um resuminho das minhas impressões dirigindo o Citroën C3 Aircross de 5 lugares na versão Shine na estrada. Vamos lá. Bom, digo para vocês que em geral eu gostei desse carro, mas tem algumas ressalvas que eu preciso fazer. O design do Citroën C3 Aircross eu acho muito bonito, mas isso é assunto para outro vídeo. Nesse aqui vamos focar então nas impressões ao dirigir em viagem, em rodovia. Bom, como eu falei para vocês, isolamento acústico deixa bastante a desejar, ainda mais num carro que não é barato, né? A gente entende que próximo ali dos 130 mil reais ele traz realmente um espaço interno e um porta-malas que a gente não costuma ver no segmento. Repare inclusive que essa porta traseira ela é bem grande, ó. Se você comparar com o C3 normal, ó, o hatch dá uma boa diferença. Porta-malas também é bem grandão, a gente vai mostrar todos os detalhes
depois. Então tudo bem, tem essa vantagem do espaço que a gente não vê nessa faixa de preço, nesse segmento de SUVs compactos, mas não dá para dizer que é um carro barato. Então o isolamento acústico deixou a desejar. Deveria, não só poderia, mas deveria ser melhor. Entra muito barulho de vento, barulho de motorização e até mesmo a rolagem dos pneus, tem um perfil bem alto inclusive. Entra muito desses sons na cabine rodando na estrada e acaba incomodando, principalmente se for uma viagem muito longa. Sobre o desempenho, eu achei de mediano para bom. Ele não é surpreendente, mas como eu falei, para um carro dessa categoria, desse porte, é sim um desempenho legal, nada surpreendente. Um motor 1.3 turbo nesse carro ficaria muito legal, quem sabe numa versão esportiva, né? Mas a gente sabe que não é a proposta dele, então é muito difícil que isso aconteça dentro da Stellantis. Outra consideração importante é que ele é um carro muito confortável, bem condizente com essa proposta um pouco mais familiar que o C3 Aircross tem. Mas agora vamos falar de consumo de combustível, porque eu imagino que é o ponto que vocês estão curiosos. Eu já mostrei para vocês a média que ele fez em percurso 100% rodoviário. Eu achei excelente aquela média, mas vamos mostrar agora a média total do percurso entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Bom, isso aqui foi o que eu resetei na estrada, tá? Percurso A, que eu resetei lá em São Bernardo. Rodamos 79,5 km, média de 54 km por hora e média de consumo 13,6 km por litro. Mas o que isso significa? É um bom consumo ou não? Eu acho uma média muito boa, já que a gente pegou muito trânsito em São Paulo hoje. Então, saindo de São Bernardo, pegamos um trecho com obra, então ficamos bastante tempo parado com o motor ligado. Aqui ele anda e para na Avenida dos Bandeirantes em São Paulo. A marginal também estava bem carregada. Então a gente conseguiu livrar um pouquinho do trânsito somente na rodovia dos Bandeirantes, que já foi percurso de estrada. Chegando aqui em Jundiaí, pegamos um pouquinho de cidade também, então quase 14 km por litro, considerando também as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho, eu acho que é uma boa média de consumo. Diria até que muito boa. E como vocês puderam ver, o percurso somente de estrada ele fez ali seus 16, quase 17 km por litro. Então realmente muito bom o consumo desse carro, principalmente na estrada. Na cidade poderia ser um pouquinho melhor, mas a gente já fez um teste de consumo urbano, que o link tá aqui na descrição para vocês. Agora, uma outra coisa que me incomodou nesse carro é que faz barulhos aqui no banco do motorista e faz também barulhos de acabamento na região lateral daquele lado lá. Não sei bem se é no teto ou se é nas portas, mas faz um barulho que incomoda bastante. Em geral, o que falta nesse carro é refinamento. Considerando uma proposta mais familiar, acho que deveria ter sim uma chave presencial, um ar-condicionado digital. São itens que fazem diferença na estrada, uma central multimídia um pouco mais completa, enfim. Então o único problema desse carro é realmente a falta de refinamento, mas ele tem uma ótima suspensão e um bom conjunto mecânico. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião sobre o Citroën C3 Aircross Shine de 5 lugares, nome bem comprido, quero saber a opinião de vocês. Então comenta aí embaixo o que você achou dessa média de consumo que a gente fez, tanto na cidade quanto no percurso total entre São Bernardo e Jundiaí, e comenta também as suas impressões sobre esse modelo. Será que vale os quase 130 mil reais? Isso a gente vai falar na avaliação completa. Então se inscreva no canal e ative as notificações, porque temos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam aqui pelo canal GT Autos.